Gente, olha que vestido lindo! Tô encantada com o resultado, pessoal. Ficou maravilhoso. Eu tinha feito uma blusa amarela aqui no canal com esse mesmo ponto. Aí eu tinha comentado no vídeo que dava também pra fazer vestido. Aí teve uma seguidora que me pediu, gente, pra fazer o vestido. Ele é feito em crochê, muito, muito fácil de fazer, gente. Lindo. Ficou chique demais, né? E ficou bastante confortável. Eu fiz com uma linha de algodão, pessoal, então dá pra usar no verão. Mas eu fiz os dois looks, pessoal. No inverno também fica maravilhoso, né? Com uma bota, como eu fiz, ou com uma sandalinha. Imagina também colocar uma jaqueta jeans por cima desse vestido. Vai ficar uma graça também, né? Então, gente, a primeira coisa a fazer, temos que medir o comprimento que a gente quer. Eu já comecei a fazer diretamente a correntinha aqui e medir diretamente com a correntinha. Eu coloquei um vestido para ter uma ideia do comprimento que eu queria, porque eu quero um pouco mais comprido que este vestido que eu estou usando. E também já fui aproveitando, porque eu estava indo para a praia e tive que pegar um ônibus, então como demorava a espera do ônibus, depois até chegar na praia, eu falei, eu já vou fazendo o vestido. Aproveitando cada minuto, pessoal, para fazer esse vídeo para vocês. Hoje não era pra fazer nada de filmagem. Então, gente, a gente vai fazendo uma correntinha bem comprida, de um lado do corpo até o outro lado, justamente no comprimento que a gente quer. Nem precisa medir com a trena, a gente vai fazendo direto. Então, eu fiz uma correntinha super comprida, medindo desde o joelho na parte da frente, vai subindo, dando a volta no corpo, pelo ombro, até chegar no joelho de novo. Eu fiz assim, pessoal, mas se vocês quiserem fazer mais comprido ou mais curto, então vocês fazem o comprimento que vocês quiserem. Como eu queria um pouco mais comprido que esse vestido que eu estou usando, então eu fiz assim, fiz até o joelho, mas depois ele vai subir ainda um pouquinho, porque eu vou colocar um cintinho no vestido. Então, vocês não precisam se preocupar em colocar uma quantidade certa de correntinhas, porque vocês vão fazer segundo o corpo de vocês. E também de acordo com a linha ou a lã que vocês forem utilizar, porque para cada tipo de espessura de linha, vocês vão fazer um tanto diferente de correntinhas. Então, no total, para mim, deu 265 correntinhas. Eu trabalhei com a linha e agulha grossas. Esse vestido vai ser trabalhado tudo de uma vez só. E a gente só vai costurar no final as duas laterais para fechar o vestido. E ele não vai ter costura no ombro, porque ele vai ser feito diretamente a parte da frente e a parte das costas. Então, gente, é muito fácil esse ponto. Vou fazer uma amostrinha pequenininha para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, a gente vai fazendo aqui algumas correntinhas. Dá igual se for par ou ímpar. Aí, vou fazer duas correntinhas. E vou colocar a agulha na quarta correntinha. Uma, duas, três, quatro. Uma laçada. Introduzo a agulha na quarta correntinha, puxo a linha. Ficaram 3 pontinhos na agulha. Busco a linha, passa por todos os pontos. Já fizemos o primeiro pontinho, né? Agora, na próxima, uma laçada. Vou introduzir na próxima correntinha, introduzo a agulha, puxo. Busco a linha e passo por todos os pontos de uma vez só. E assim vamos fazendo, pessoal, até o final. É o meio ponto alto. Muito, muito fácil e muito rápido de fazer esse ponto. Agora, continuo fazendo aqui, ó. Esse eu já fiz, agora eu vou na próxima, introduzo a agulha, puxo, busco a linha e passo por todos os pontos. E é sempre a mesma coisa, gente, olha. Uma laçada, introduzo a agulha, puxo, busco a linha e passo por todos os pontos. Vamos fazendo sempre, 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 sempre a mesma coisa, pessoal. Agora, aqui na próxima carreira, eu vou mostrar pra vocês que temos que fazer a correntinha de lá, nunca da frente. Fiz já a laçada, né? Introduzo a agulha, puxo a linha. Busco a linha e passo por todos os pontos. Uma laçada, introduzo a agulha, puxo a linha, busco a linha e passo por todos os pontos. Uma laçada, introduzo a agulha, puxo a linha. Busco a linha e passo por todos os pontos. Uma laçada, introduzo a agulha, busco a linha e passo por todos os pontos. Uma laçada, é o último pontinho já. Fazemos esse ponto normalmente. Introduzo a agulha, puxo a linha, busca a linha e passo por todos os pontos. Pronto, já fiz o último pontinho. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, viro, só que eu vou fazer do lado de lá. Então, fiz duas correntinhas, faço uma laçada. Aqui, essa tá em cima dessa. E agora, eu venho em cima dessa aqui, ó. Uma laçada, esse já tá feito, venho no próximo. Vou ficar bem em cima desse aqui, ó, no próximo. E eu venho aqui por trás. Introduzo a agulha, puxo a linha. Busco a linha e passo por todos os pontos. E vai ficando sempre um em cima do outro, ó. Já venho aqui no próximo, ó. Esse seria esse aqui, em cima desse próximo.
Introduzo a agulha, puxo, passo por todos os pontos. Uma laçada. Sempre do lado de lá, né, gente? Esse ponto é maravilhoso, gente, muito fácil. E vai ficar uma peça linda, 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 vocês vão ver. Então, é sempre a mesma coisa o ponto, gente. Agora, aqui no final, tem uma coisa importante também para mostrar. Olha, esse eu já fiz, agora eu venho aqui no próximo. Uma laçada, introduzo a agulha, puxo, busco a linha e passo por todos. Uma laçada. O último ponto, pessoal, olha aqui, ó. Na hora que vira, então eu vou contar. 1, 2. E vou introduzir a agulha bem em cima do segundo ponto, olha. Uma laçada. Introduzo a agulha, porque eu peguei 1, 2. Introduzo a agulha, puxo a linha, busco a linha e passo por todos os pontos. Então, ele vai ficar em cima desse outro e vai ficar retinho aqui. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, viro e continuo a mesma coisa, pessoal. Uma laçada do lado de lá, ó. Esse já tá feito, eu vou vir em cima desse outro aqui, ó. Né? Esse já tá feito, eu tenho que vir aqui, ó. Introduzo a agulha, puxo, busco a linha e puxo por todos. Uma laçada, introduzo a agulha, busco a linha e passo por todos. E vai ficando sempre, sempre, sempre um pontinho em cima do outro, gente, olha. Vou fazer aqui mais uma carreira para vocês verem. Fica bem bonito esse ponto. 1, 2, introduzo a agulha, puxo. Busco a linha e passo por todos. Tá vendo? Fica sempre retinha essa ponta aqui, pessoal. Um em cima do outro, né? Agora, 2 correntinhas, uma laçada. E vou pro próximo, em cima desse aqui, ó. Esse já tá feito. Introduzo a agulha, puxo. Pego a linha e passo por todos. Olha que graça, gente, que fica esse ponto. Fica as carreirinhas assim, olha. Muito, muito bonito. Então, pessoal, imagina que aqui vai ser o meu vestido, né? Faz de conta que essa parte aqui, olha, é um lado do corpo, né? Então, quando a gente perceber que já tá numa largura boa, a gente já pode começar a fazer a outra parte. Ou a gente faz 2 retângulos iguais, depois costura, ou se não, a gente já faz diretamente. Na blusinha amarela, eu fiz 2 retângulos idênticos. Então, se vocês acharem mais fácil fazer 2 retângulos, já param de fazer assim, aqui, arremata a linha e já começa a fazer o outro lado. Só puxar aqui o último ponto, olha. A gente puxa, aperta um pouquinho. Cortamos a linha, aqui sempre deixa um pouquinho maior, para depois a gente fazer as costuras. E passa a linha por dentro do último ponto. Puxa e puxa. Assim já tá feito. Então, a gente faz 2 retângulos iguais, né? Que fica assim, olha. Aqui seria a parte do braço e aqui seria o decote. Então, a gente vem e costura a outra parte aqui. Vai ficar um vestido comprido com 2 retângulos iguais. Ou se não, a gente pode fazer assim, pessoal. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Imagine que aqui seja o meu vestido. Então, a parte da frente tá aqui, a parte das costas tá aqui. Agora, eu vou continuar trabalhando até aqui, mais ou menos, para deixar um decotezinho V. Vou imaginar no corpo de vocês, daí vocês têm que deixar o tanto necessário para o decote V. Então, a gente agora vai continuar trabalhando. Assim, eu só vou precisar fazer costura nas laterais. Eu não vou parar de trabalhar aqui, porque eu vou fazer uma peça só, né? Então, eu vou continuando aqui, olha. 2 correntinhas, viro. Então, pessoal, pra gente fazer agora o decote V, a gente vai contar quantos pontinhos tem aqui, ó. Aqui vão ser pouquinhos, vai ser bem fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu posso fazer, vou fazer 5 pontos de cada lado, pessoal. Vamos fazer de conta, né? Então, eu vou mostrando como que eu faço, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou contar aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui seria o nosso decote, ó. Então, a gente coloca aqui um marcador, né? Pra ficar os dois lados aqui nas laterais iguais. E vou fazendo agora correntinhas aqui soltas no ar pra continuar o meu trabalho, olha. Assim, os dois lados vão ficar unidos e essa parte do meio vai ficar aberta pro decote. Como aqui no meio ficaram 8 pontos, eu vou ter que fazer 8 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7,
8 correntinhas e mais 5 pontos para ficar igual o outro lado. Continuando depois do marcador. Então, é a partir daqui, pessoal. Uma laçada, introduz a agulha, puxa a linha. Busca a linha e passa por todos os pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto, daí vai ficar assim, gente, olha. Nesse espaço que vai passar a cabeça. Aí, a gente vira assim, ó. E vamos continuando, tá vendo? Olha. Daqui pra cá vai ser um lado do trabalho e dali pra lá vai ser o outro lado. Temos que fazer a mesma quantidade de carreiras para as duas partes ficarem iguais. Continuamos aqui igualmente, como a gente fez do outro lado, ó. Só vou fazer mais essa carreira, depois eu termino essa amostrinha só pra vocês verem como é que vai ficar. Agora aqui tem que ter atenção, pessoal, não pode deixar a correntinha torta. Então, deixa ela vindo aqui, ó. Aqui ela tá retinha, né? Então, agora tem que fazer 8 meios pontos altos aqui no meio, na correntinha, olha. Deixa a correntinha bem reta, né, pessoal? Olha, e vamos fazendo aqui, ó. Então, já fiz 5, agora eu vou fazer 8 pontos aqui. 6, tem que dar 18, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e fica essa parte aqui preenchida, que ficaram 8 pontos no total. Vamos continuando. 14, 15, 16, 17, 18. Então, a gente faz essa contagem, deixando sempre esse espaço na parte da cava para passar a cabeça. Vou terminar, já mostro para vocês, pessoal. Olha, pessoal, já tô terminando aqui, ó. Então, o nosso vestido estaria pronto, ó. Vou só terminar aqui com vocês pra gente cortar aqui a linha, ó. Pra mostrar pra vocês como que a gente corta a linha. Faz esse, depois mais um. E o último pontinho, pessoal. Olha que fácil de fazer um vestido, gente. Né? Muito fácil mesmo, né, gente? Olha, e depois a gente puxa aqui esse último ponto. Deixa aqui um pedacinho sempre maior pra fazer as costuras. Passa a linha por dentro do último ponto e puxa. E aí, o nosso vestido vai ficar assim, pessoal. Olha, deixa eu só tirar esse marcadorzinho. Pra vocês terem uma ideia como que é, pessoal. Olha, aqui vai ficar o nosso decote V. Aqui a gente vai costurar a manga. E costuramos aqui a lateral, né? Deixamos uma aberturinha pra manga aqui. E do outro lado a mesma coisa. Deixamos a abertura pra manga. E aqui costuramos na lateral. E já está pronto o nosso vestido, pessoal. Depois a gente só vai fazer um cintinho pra ajustar ele um pouquinho, porque essa parte aqui, como ela fica caidinha, fica um pouquinho largo, né? Porque a gente tem que medir a parte mais larga do corpo, que no meu caso, é o quadril, ou o busto, dependendo da pessoa, né? Aí fica um pouquinho larguinho na cintura. E a gente faz o cintinho pra cintura. Então, é assim, fica bem bonito, né, gente? Olha. Então, essa foi a amostrinha, pessoal, que é só para vocês terem uma ideia, mas agora eu vou mostrar para vocês já na própria peça, fazendo o vestido. Eu coloquei, então, 265 correntinhas, eu uso tamanho pequeno e ele vai ficar mais ou menos até o joelho. Então, gente, uma vez terminada a correntinha, no comprimento certo que vocês querem, vamos começar aqui, então, fazendo 2 correntinhas. 1, 2. Fazemos uma laçada. E vamos introduzir a agulha na 4ª correntinha. 1, 2, 3, 4. Introduzimos a agulha, busca a linha. Ficaram 3 pontinhos na agulha. Busca a linha e passa por todos os pontos uma vez só. Uma laçada, introduz a agulha na próxima correntinha. Busca a linha e passa por todos os pontos. Vamos fazendo meios pontos altos, pessoal, até o final. Toda essa correntinha que é bem comprida, né? Vamos fazendo até o final, sempre a mesma coisa.
Já fizemos 3 pontinhos. Uma laçada, introduz a agulha, puxa a linha. Busca a linha e passa por todos os pontos. Eu vou fazendo e já mostro pra vocês. Então, gente, eu coloquei 265 pontos, 265 correntinhas para fazer o vestido. Na blusa amarela, eu tinha colocado 136. Então, gente, olha, tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Vamos continuar fazendo. Uma laçada, introduz a agulha, puxa a linha. Busca a linha, passa por todos os pontos. Vamos fazendo até o finalzinho, gente. Tem aqui mais 2 pontinhos. Uma laçada, introduz a agulha, puxa. Busca a linha, passa por todos os pontos. Uma laçada, introduz a agulha, busca a linha. Busca a linha e passa por todos os pontos. Assim terminou a minha carreira, pessoal, olha. Agora, viro e vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Faço uma laçada e agora vou introduzir a agulha em cima do segundo. Só que eu não vou pegar o ponto pela frente, eu vou pegar o ponto por trás. Então, dou uma laçada e pego o ponto aqui por trás, em cima do próximo, olha. Vamos sempre pegar do lado de lá. Busca a linha e passa por todos os pontos. Uma laçada e agora segue, olha, sempre em cima do pontinho de baixo. Aqui, ó. Do lado de lá, né, introduz a agulha, puxo, busca a linha, passo por todos os pontos. E assim vai ficando os pontinhos sempre um em cima do outro, ó. Uma laçada, introduz a agulha, puxo, busco a linha, passo por todos os pontos. Vou fazendo sempre assim, pessoal, vai ficar sempre um pontinho em cima do outro. Vou fazer até o final da carreira e já venho mostrar pra vocês como a gente faz de novo pra virar. Então, gente, agora todos os pontinhos, olha. Conforme eu vim mostrando pra vocês, olha, todos os pontos. Só que pega o pontinho do lado de lá, olha. Ainda tem 2 pontos, olha, este. E agora aqui, pessoal, olha, como a gente fez aqui no final, a gente fez 2 correntinhas, né? Então, agora a gente vai colocar a agulha na segunda correntinha. Então, a gente vem aqui, ó. Mesmo em cima da segunda correntinha, 1, 2. Em cima, dentro dessa segunda correntinha, a gente introduz a agulha para essas pontas aqui ficar bem retinha, gente, olha. Introduz a agulha, puxa. Busca a linha e puxa todos os pontos. Que assim os cantos vão ficar sempre iguaizinhos aqui, bem retinho, olha. Agora, eu faço 2 correntinhas. Viro e vou continuando. Uma laçada e vou fazer em cima desse aqui, ó. Introduz a agulha aqui, ó. Aqui já tá, né? Esse ponto. Agora, eu vou introduz a agulha aqui em cima desse outro aqui, ó. Bem aqui, ó. Introduz a agulha, puxa. Busca a linha, passa por todos os pontos. Uma laçada e no próximo. Agora, vai seguindo sempre no próximo. Vai ficando sempre um pontinho em cima do outro. Agora, o único cuidado, então, é aqui. Quando a gente vira aqui, né, que tem que colocar mesmo em cima da segunda correntinha para ele ficar bem retinho. Vamos seguindo, pessoal, sempre a mesma coisa, tá bem? Depois ali na hora de virar eu mostro pra vocês mais uma vez. Olha que bonito que tá ficando, pessoal. Vai ficar mesmo muito bonito, né? Já estou chegando aqui no final mais uma vez, pessoal, olha. Só tenho esses últimos pontinhos, uma laçada, introduz a agulha no próximo, busca a linha, passa por todos. Vamos fazendo até o finalzinho. E aqui, né, pessoal, olha. 1, 2. Introduz a agulha aqui, ó. Aqui já tá, né? 1, 2. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui. Busca a linha e passa por todos. Tá vendo? Sempre vai ficar assim, ó, bem retinho aqui na ponta. Agora, eu vou continuar, pessoal, um grande pedaço, até chegar no meio do corpo. Então, o comprimento, agora a gente vai medir, conforme eu mostrei, né? Do comprimento que vocês querem, da parte da frente até a parte das costas, na mesma altura. E depois, pra gente saber a largura, que temos que medir. Então, vocês vão medir a parte mais larga do corpo de vocês. Então, tem que ser no quadril, ou na parte do busto, tem que ver qual que é a parte mais larga do corpo. Mas se vocês fizerem bem caidinha no braço, vai ficar um pouquinho larguinho, então vai ficar bom. Então, eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês, pessoal, até daqui a pouco. Olha, pessoal, eu já fiz aqui o tanto necessário para uma parte do corpo. Então, eu ia fazer esse novelo inteiro para um lado, né? Só que aí eu tenho que guardar um pouco para fazer o cinto. E eu sempre gosto de deixar sobrar também, se precisar depois algum pedacinho. Então, eu vou deixar já, acho que já tá bom. Porque eu medi no meu corpo
E deu já o tanto necessário. A parte mais larga do meu corpo é meu quadril. Do lado, também na lateral, até o meio do corpo. A parte mais larga do corpo, senão depois vai ficar justo. Como ele estica bastante, ó. Se a gente esticar, então no corpo também ele estica. Deu aqui, esticando um pouquinho, vai dar 30 centímetros, olha. Aquela blusa amarela que eu fiz, tá até mais justa. Porque essa amarela eu não medi no quadril, eu medi no meu braço, no meu ombro, né? Porque ela ia ser mais curta, então eu não precisei medir. Então, essa amarela eu fiz menor. Olha, se a gente contar aqui, ó, o tanto de carreiras que eu fiz, olha, deu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 carreiras na pink. Na amarela eu fiz menos, olha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Tá um pouco maior, né? Então, eu acho que já tá bom, pessoal. Já vou parar de fazer. E vou ensinar pra vocês agora como é que a gente faz pra fazer o decote. Só acabar essa carreira aqui. E na próxima a gente já vai fazer a contagem dos pontos direitinho, quantos pontos a gente vai ter que deixar de cada lado para fazermos a cava no meio. Do mesmo jeitinho que eu mostrei para vocês na amostra, só que agora são 265 pontos. Então, se vocês preferem fazer dois retângulos iguais, já parem aqui, pessoal, arrematem a linha e comecem outro trabalho idêntico. Muito fácil agora para a gente saber quantos pontos a gente tem que deixar para fazer o decote. Então, na blusa amarela, eu fiz cada parte separada. Aqui vou fazer tudo junto, né? Então, a gente pega o trabalho e divide assim no meio, olha. Justamente no meio. Aqui vai ser a parte do ombro, né? Então, eu dobro, dou uma esticadinha assim, olha. Não importa se vocês estão fazendo blusa, vestido, blusa curta, blusa comprida. Vamos sempre fazer assim, pessoal. Então, aqui a gente sempre vai deixar 25 centímetros. Não importa se a blusa é curta, ou se é um vestido, ou se é uma blusa comprida. Aqui pro decote, a gente sempre vai deixar 25 centímetros, porque vai ser 25 de um lado e 25 do outro. Então, a gente põe aqui, pra ter uma ideia, né? Eu já vou mostrar pra vocês, depois a gente conta aqui os pontinhos pra ficar direitinho. Então, eu marquei 25 centímetros aqui e coloquei aqui um marcadorzinho, tanto desse lado quanto embaixo, quanto do lado de baixo. Tá vendo? Coloco aqui também um marcadorzinho, olha. E agora, a gente vai continuar fazendo o trabalho até chegar aqui, tá bem, gente? Eu deixei mais ou menos 25 centímetros, pessoal, porque é o tanto mais ou menos que eu costumo deixar pro meu decote. Mas se vocês quiserem fazer mais cavado ou menos cavado, então vocês medem no corpo de vocês. Então, como eu tinha colocado 265 correntinhas, tenho 265 pontos aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 100 pontos até chegar até aqui. Depois, 65 pontos, que vai ser daqui até do outro lado aqui. 65. E depois vou continuar com mais 100 pontos aqui, até chegar no final aqui embaixo, olha. Então, eu vou continuar aqui fazendo 100 pontos. Eu só fiz aquela medida para ter uma ideia onde que começa o nosso decote. Vamos contando 100 pontos só para ver se vai dar certo, né, gente? E vamos continuando trabalhando, que a gente não vai fazer dois retângulos iguais, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho diretamente. O vestido vai ficar em uma peça só, sem precisar fazer costuras na frente e nas costas. Vou fazer 100 pontos, depois vou fazer 65 correntinhas no ar, para unir meu trabalho ali, depois vou mostrar para vocês. E depois vamos fazer mais 100 do outro lado. Então, começando aqui, né? Vou continuar por aqui, fazendo 100 pontos. Duas correntinhas, uma laçada, introduzo a agulha, puxo, busco a linha, passa por todos os pontos. Então, aqui já deu 2 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer até aqui, pessoal, até chegar aqui, ó. Vou contar 100 pontinhos, tá bem? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Vou tirar, pessoal, isso aqui, porque era só para ter uma ideia se tava dando o decote no tamanho que eu queria, né? E tá, né? Tá dando mais ou menos, né?
99, 100. Como eu não gosto do decote muito cavado, pessoal, eu gosto mais fechadinho, acho que eu vou fazer um pouquinho mais aqui. Vou fazer mais 3 de cada lado. Vou fazer 103. 101, 102, 103. Então, agora vai ter que dar menos... Não posso fazer 65 correntinhas, vou ter que fazer menos, né? 103 mais 103 dá 206. 206 menos 265. Agora, eu vou fazer 59 correntinhas no ar, pessoal, soltas, né? Pra gente poder continuar o trabalho. Vamos fazendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Então, para ficar certinho, 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 pessoal, eu vou contar também do outro lado com, olha, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 71, 70, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Olha, deu aqui já, né? 100, 101, 102, 103. Vou tirar daqui e vou colocar aqui mais pra cima. Então, pessoal, pra vocês verem que também ia dar mais ou menos certo, se eu quisesse já fazer daquele jeito sem precisar contar. Mas eu prefiro ensinar pra vocês da maneira certa. Então, assim, pessoal, olha, eu continuei aqui as minhas correntinhas, 59 correntinhas soltas, né? Pra dar a volta do pescoço e chegar até aqui, né? Então, eu vou só ajeitar aqui minha correntinha pra ela ficar reta, olha. Vou puxando ela assim, pra ela ficar retinha. E vou continuar trabalhando ali a partir do meu marcador. Aqui, né? A partir daqui é fazer os meus pontos normalmente, pessoal, olha. Vem até aqui, né? Já arrumei a minha correntinha. Já posso tirar aqui esse marcador, olha, porque eu vou continuar a partir daqui, né? E vou continuar a partir daqui, que também vai me dar 103 pontos, né? Aqui, uma laçada, introduz a agulha, puxa, busca a linha e passa por todos os pontos. Uma laçada, introduz a agulha, puxa, busca a linha, passa por todos os pontos. Então, aqui também vão ficar com 103 pontos, tá bem, gente? Aqui no meio ficou com 59, já fiz 2 pontos aqui. E vou continuar. Quando chegar aqui, eu paro pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Sempre do lado de lá, tá bem, gente? Olha, nunca pega por aqui, sempre por aqui. Vamos continuando, tá bem, gente? Então, pessoal, já contei aqui, olha, daqui do comecinho até aqui, no meu marcador, deu também 103 pontos. Agora, vamos contar, então, quantos pontos sobrou aqui no meio, pra ver se tá correta aqui a nossa conta, olha. Vamos só conferir aqui, então, se ficou certo aqui, olha. Então, está em cima desse, e vamos continuar a contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Então, tá certinho, pessoal, né? Eu deixei 103 pontos de um lado, 103 do outro lado, e aqui na nossa correntinha tem que ter 59, tá bem? Olha, pessoal, já tô chegando no final da carreira. Vamos continuando, então, aqui, olha. Vamos fazendo até o final, aí vamos virar. 1, 2, introduz a agulha pra ficar retinho aqui, né? Passa por todos os pontos. 1, 2 correntinhas, viramos e vamos continuar essa carreira normalmente até chegar aqui, né, pessoal?
Quando chegar aqui, a gente vai continuar fazendo os pontos nas correntinhas, tá bem? Então, eu vou fazer até aqui em cima e já volto pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, já cheguei aqui na parte da correntinha. Até aqui vai dar 103 pontos, né? Então, bateu certinho. Vim contando, vim fazendo os pontos e contando pra ver se estava certo, olha. Então, aqui, ó, 102, 103 pontos aqui. Pra bater certinho, de acordo com o outro lado, né? E agora, eu vou continuar aqui, ó, na correntinha mesmo, ó. Né? Então, eu vou só virar a correntinha assim pra ficar certinha, olha. Pra ela não ficar torta. Vamos seguindo por aqui, ó. Só vou virar a correntinha assim pra ela não ficar torta e vamos fazendo certinho, ó. 103 pontos aqui. Agora, não precisa contar mais nada, pessoal, porque a gente só vai continuando aqui. Só que eu tenho que fazer a minha laçada primeiro, né? Pra gente continuar o nosso ponto, pra ficar igual. Tudo certinho, né? Vamos continuando na própria correntinha, olha. A única coisa é que tem que cuidar pra correntinha ficar reta, pra não ficar torta aqui, senão a nossa gola vai ficar torta. Vamos fazendo, pessoal. Eu vou fazer até terminar aqui a correntinha toda. Eu já mostro pra vocês ali do outro lado como é que a gente vai fazendo, tá bem? Aqui vai ser o nosso decote, olha. Já estou chegando no finalzinho, pessoal, olha. Da correntinha toda, né? Olha aqui a correntinha. Depois a gente continua normalmente o trabalho. Vamos fazer aqui os últimos pontos. E agora, vamos continuando, pessoal, olha. Vamos continuando por aqui, ó. Não é pela frente, é pela parte de trás, né? Do lado de lá. Uma laçada, introduz a agulha, puxa. Busca a linha, puxa por todos os pontos. Uma laçada, introduz a agulha, puxa. Busca a linha, passa por todos os pontos. Continuando. Agora, o outro lado vai ficar idêntico, pessoal, a esse lado. Agora, temos que fazer o mesmo tanto de carreiras que a gente fez aqui desse lado, olha. Eu vou fazer todas essas carreiras agora do outro lado também. Quando chegar no finalzinho, aí eu mostro pra vocês como que a gente termina o trabalho e costura. Então, eu só vou terminar aqui com vocês, pessoal, olha. Já fiz a quantidade necessária pra esse lado também, olha. Ficou igual ao outro lado. Os dois lados iguais, olha. Né? Aqui tá o decote. E agora, eu vou fazer aqui o finalzinho com vocês. Então, vamos só acabar aqui juntos. O último pontinho já. 1, 2. Agora, aperta bem. Vamos passar por dentro desse último ponto a linha, olha. Já cortei a linha, deixei ela bem grande pra fazer a costura. E agora, vamos fazer, então, a costura, pessoal. Começa a costura de baixo pra cima pelas laterais, até chegar na cava da manga. Aqui na parte do braço, né? E assim, deixo a costura soltinha pra experimentar no corpo pra ver se ficou bom. Então, essa costura é feita pelo lado direito da peça, tá bem, pessoal? Vamos unir aqui lateral com lateral, pego aqui no último pontinho, olha. Só passo a linha pra esse lado. Deixa a parte aqui bem unida, vamos deixar assim bem unido aqui, pra não ficar torta, olha. Então, eu dou uma passadinha pra lá. É primordial aqui na pontinha a gente ver se tá bom, olha. Então, eu tô vendo que tá sobrando aqui um pedacinho, ó, um pouquinho a mais desse lado, olha, eu passei a linha pra cá, ó. Pra ficar bem retinho, né? Mas também pode deixar, pessoal, aberto aqui do lado. Se vocês quiserem deixar abertinho, ó, pode deixar assim, até aqui, por exemplo, bem aberto. Ele vai ser até quase no meu joelho, então daria pra deixar um tanto assim aberto do lado e começar a fazer a costura a partir daqui, ó. Mas eu já vou fechar inteiro. Esse modelo eu vou fazer assim. Depois eu vou fazer um outro modelo comprido, até o tornozelo. Aí vou deixar bem aberto, esse tanto assim aberto. E depois vou começar a costura. Mas esse é para os próximos vídeos. Então, aqui eu preferi costurar ele certinho. E vou deixar ele assim, ó, bem fechadinho aqui. E vamos começar, então, a fazer a costura aqui, ó.
É bem fácil, pessoal, já mostrei pra vocês em outros vídeos. A gente só vai pegando aqui, ó, só passo pra lá, pego aqui, um pontinho desse lado, puxo. Depois venho pra esse lado, pego também um pontinho desse lado, ó. Um pontinho desse lado. E um pontinho desse lado. E assim vamos fazendo até chegar ali na cava do braço, da manga, né? Fica a costura invisível, fica super linda essa costura, pessoal. Um pontinho desse lado. E um pontinho desse lado. Um pontinho desse lado. E um pontinho desse lado. E vai ficar assim, pessoal, olha. Né? Fica como se fosse a continuação do trabalho aqui, ó. Porque quando a gente olha assim, ó, nem parece que tem costura aqui, ó. Parece que é a continuação aqui. Então, eu vou continuar fazendo, pessoal, quando chegar ali na parte do braço, vou costurar os dois lados, né? Depois deixo a linha solta dos dois lados, experimento primeiro, vejo se tá bom. Se tiver que costurar um pouquinho a mais, aí eu costuro um pouco a mais. Ou se tiver que desmanchar, aí a gente desmancha também um pouquinho. Se tiver costurado, se estiver muito apertado, aí a gente desmancha. E vai experimentando no corpo pra ver como é que tá ficando, né? Então, eu vou costurar todo, o pessoal já mostro pra vocês. Então, aqui está, pessoal, olha, já tô chegando, já fiz a costura do outro lado também. E agora, só falta esses últimos pontinhos aqui pra terminar, olha. Vou fazendo aqui, do mesmo jeito que eu tava fazendo lá embaixo. Fiz já do outro lado a costura também. E agora, eu vou terminar aqui com vocês este lado, do mesmo tamanho desta aqui, né? Tá certinho aqui, olha. Vou terminar aqui com vocês. Um pontinho deste lado, um pontinho deste lado. Pontinho deste lado, um pontinho deste lado. Sempre pelo lado direito, né, pessoal? Essa costura assim. Então, já vou tirar aqui o marcador e vou fazer até aqui a costura. Só mais dois pontinhos, né? Um desse lado, um desse lado. Um desse lado. E um desse lado. Agora, eu vou experimentar. Vou ver se tá bom assim no braço. E vou deixar essa linha aqui solta, pessoal. Nos dois braços, olha. Deixo solta a linha. Se for preciso, eu costuro um pouquinho mais. Ou se for preciso, eu desmancho um pouquinho. Eu experimento, vejo se ficou bom. E arremato agora todas essas linhas que estão aqui soltas, olha. Aqui, olha, tem aqui essa linha, que foi a emenda. Eu usei 550 gramas para fazer o vestido. Ficou muito bonito, olha. O decote, mangas, super bonito. Então, agora, pessoal, vamos fazer aqui o nosso cintinho. Vou deixar aqui um pedacinho maior para fazer um arremate. Vou fazer aqui uma correntinha bem comprida, pessoal, para dar a volta no corpo todo, né? O cintinho vocês fazem do comprimento que vocês quiserem, gente. Eu vou fazendo aqui, mais ou menos, eu vou medindo em mim. Quando ficar bom, o tanto de correntinhas, aí eu já paro de fazer para mostrar como que a gente vai fazer esse cintinho. Então, eu vou fazer aqui as correntinhas necessárias. Olha, pessoal, já fiz aqui bem compridinha, mas ainda vou fazer mais. Porque eu quero que dê a volta na cintura e ainda caia bastante pra frente, que depois se eu quiser fazer laço, se eu quiser fazer um nó, pra ele ficar um cintinho bem bonito, né, gente? Então, eu tô com a ideia aqui, pessoal, de fazer igualzinho ao vestido, olha. Vou fazer uma carreira assim, igualzinha a essa, ó. Então, eu vou fazendo aqui mais correntinhas até chegar ao comprimento que eu quero. E depois a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no vestido todo, o mesmo ponto. Fiz um nó na minha cintura com essa trena e eu gostei, só que eu quero fazer um pouco mais comprida que a trena. Então, eu vou fazer... Vou medindo assim. Até ficar um pouco maior do que a trena. Já tá um pouco maior, mas eu vou fazer mais um pouquinho, olha. Tá esse tanto aqui maior. A trena tem 1,52 m. Eu vou fazer, acho que de 2 metros. Deixa eu medir aqui. Vou fazer até 40 aqui.
Então, já deu, pessoal, olha, fiz 1,52 e mais 40. Deu mais 40 centímetros, olha. Se vocês quiserem fazer só uma correntinha assim simples, também pode, gente. Vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, tá bem? Não precisa ser do jeito que eu vou fazer. Porque essa correntinha é muito fácil, né? Muito simples, vocês já sabem fazer. Se vocês quiserem fazer a correntinha, você já deixa assim. É só puxar assim, passa, corta, né? Passa aqui por dentro do último ponto. E depois arremata essa linha, né? E aí já fica pronto o nosso cintinho. Agora, se vocês quiserem fazer igual a minha, daí vocês fazem. Para ser um pouco diferente, eu mostrando para vocês várias coisas aqui. Então, vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez o vestido quando começamos. 2 correntinhas, coloca a agulha na 4ª correntinha, né? Só que tem que fazer uma laçada. Então, é 1, 2, 3, 4. Introduz a agulha na 4ª correntinha, puxa a linha, busca a linha e passa por todos os pontos, que ficaram 3 pontinhos na agulha, né? Vamos continuando tudo igual. Esse já tá feito, venho pro próximo, né? Então, eu vou fazer essa correntinha bem compridinha, pessoal, e já mostro pra vocês quando chegar ali no fim da carreira. Acho que 2 carreiras já vai ficar bonito, pessoal, essa e mais uma. Pra não ficar muito largo, senão vai ficar um pouco grotesco, né? Eu vou fazer até o fim da carreira, pessoal, que vai dar quase 2 metros, né? E já volto, então, com vocês. Então, pessoal, já tô chegando aqui no final da carreira, olha. Então, deu aqui 1,92 m, né? Vai ficar um cinto bem comprido mesmo. Mas aí, vocês fazem do tamanho que vocês quiserem, pessoal. E se vocês quiserem deixar só as correntinhas, vocês deixam. Ou se quiserem também deixar só assim, né? Também dá, ó. É só quando chegar aqui no final, puxa o ponto, né? O último ponto, passa por dentro do ponto e arremata a linha. Mas eu vou continuar fazendo mais uma carreira pra ficar o mesmo ponto do vestido. Agora, viro. E vou fazer 2 correntinhas e continuo como no vestido, pessoal, em cima deste aqui, né? Este não, este aqui. Vou fazer 2 carreiras pra ficar igual ao vestido. Aí, ele vai ficar assim, pessoal. Então, eu vou fazer até o final, que agora é sempre igual, né, o vestido. E já mostro pra vocês, então, finalizado, tá bem, gente? Ó, tá ficando assim. Vai ficar uma largura boa, como se fosse um cintinho mesmo, né? Os cintos geralmente são dessa largura assim. Dá um dedo e um pouquinho, ó. Quase 2 dedos, gente, ó. Não chega a dar 2 dedos, tá vendo? Então, eu termino, pessoal, e já mostro pra vocês. Quase 2,5 cm, que ele vai dar mais ou menos aqui, ó. Olha, pessoal, tá ficando bem bonito o cintinho, olha. Eu gostei, achei que vai ficar bem bonito, bem chique. Já estou chegando no final aqui da 2ª carreira e já vamos arrematar, então, o cintinho, olha. Esse, eu vou fazer só 2 carreiras, que assim fica igual o vestido. E mais um aqui, né? 1, 2. E já está, pessoal, olha. Dá uma esticadinha assim e vamos cortar a linha. Só um pouquinho maior assim pra gente fazer o arremate, olha. E passa por dentro do último ponto. Puxa. E agora, a gente vai arrematar essa linha e já fica pronto o nosso cinto. Vamos passando assim pra cá. Venho aqui por aqui, olha, pra dar um nozinho. Dou um nozinho aqui bem escondidinho aqui dentro, olha, pessoal. Aperta bem, ó. Que assim nem aparece, ó. Fica escondidinho lá, né? Aí, a gente vem assim mais um pouquinho pra aqui. Vai andando mais um pouco. E dá pra fazer mais um nozinho aqui também. E já dá pra cortar a linha.
aí já corta a linha, pessoal, já fica pronto o nosso cinto. Ficou muito bom, né? Só vou arrematar esse lado também. Então, pessoal, o cintinho ficou com 1,92 m, né? Ficou perfeito. Muito lindo mesmo. E aqui está o resultado final do nosso lindo vestido, pessoal. Eu estou apaixonada por ele, tá muito, muito lindo mesmo. E super fácil de fazer, pessoal. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. No próximo vídeo, eu vou trazer um chale lindo, 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 que já está pronto também o vídeo. Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que acompanham os vídeos. Um beijinho grande a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!